Ok, na semana passada a gente começou o capítulo 9, a gente viu só o primeiro parágrafo. Vamos relembrar o que a gente viu e falar dos outros 5. O capítulo 9 então tem 5 parágrafos. O assunto é o livre-arbítrio. No primeiro parágrafo, a confissão está fazendo uma ressalva prévia, dizendo basicamente o que ela não está chamando de livre-arbítrio. Então, como eu já dei spoiler para vocês, já disse, a confissão vai defender que nós não temos o livre-arbítrio na definição que ela usa. Nós não temos livre-arbítrio no sentido de nós não termos a liberdade, depois da queda, de escolher Deus ou de fazer algum bem espiritual para a nossa salvação. Nós não temos condição de desejar servir a Deus, uma vez que a gente, depois da queda, nós somos escravos do pecado. Então nós perdemos a liberdade que nós tínhamos antes do pecado, nós, humanidade, perdemos a liberdade de conseguir servir a Deus com vontade e com boa disposição. Nós não temos mais essa boa disposição de servir a Deus. A Bíblia fala do homem em pecado como alguém que é inimigo de Deus, como alguém que está escravo do seu pecado. Ora, um escravo não é livre. Então a gente não pode falar de liberdade de alguém que a Bíblia diz que está escravo do pecado. Então esse é o ponto. Mas aí, quando a confissão, quando eu afirmo assim, o homem não tem o livre-arbítrio, aí você pode de imediato dizer, mas espera aí, o homem ele tem liberdade de poder decidir o que ele quer, não? Ele pode escolher se ele quer vir de amarelo ou de azul para a igreja hoje. Ele pode escolher se hoje vai querer almoçar frango ou porco. Então, é verdade que o homem tem essa liberdade de escolha. O homem pode fazer o que ele quiser. Não é isso que a gente está chamando de livre-arbítrio. A gente não está dizendo que o homem não tem a liberdade de agir conforme ele quer. A gente não está negando isso e não é isso que a gente está dizendo quando afirmamos que o homem não tem o livre-arbítrio. E para isso, então, a confissão ela faz já aí uma ressalva prévia do que afirmando que o homem tem sim liberdade. O homem tem liberdade para fazer o que ele deseja. Ele tem uma vontade livre para desejar o que ele quer. Isso é inegável, a gente vê isso em toda a Escritura, a gente vê isso na vida, no cotidiano, a gente tem liberdade para tomar decisões e nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. O ponto é então a gente perguntar, será que nessa nossa liberdade de fazer o que quer, será que a gente consegue querer o que é bom? A gente consegue querer aquilo que agrada a Deus? Essa é a grande questão por trás. E é por isso que eu disse para vocês que é necessário a gente fazer inclusive uma distinção. Usar uma outra expressão que eu falei que é muito boa a gente usar para evitar essa confusão quando a gente fala de livre-arbítrio. Livre agência e livre-arbítrio. Livre agência é você agir livremente, daí o nome livre agência. É você, não é agência de banco não, é você agir livremente. Você faz o que você quer. Eu dei vários exemplos, você pode escolher o recheio do seu sanduíche, a cor da blusa que você vai vir. Você é livre para fazer, para agir o que você quiser. O Nilson até contou uma história que ele viu no jornal de dois irmãos que passaram por um mesmo trauma de infância e aí eles acabaram se separando e tiveram vidas completamente opostas. Um se tornou um bêbado, moribundo, deitado na calçada, e o outro se tornou um profissional de sucesso, um empresário bem-sucedido. E vejam como eles nasceram, têm o mesmo sangue, nasceram na mesma casa, receberam a mesma criação, passaram pelo mesmo trauma. O que tinha acontecido com eles mesmo? O pai tinha... Isso. Isso. E se tornou completamente diferente, né? 22 anos passaram e aquele percebeu bem que o outro está nesse pai, o irmão dele com o pai. Isso. Então vejam que eles nasceram na mesma casa, têm o mesmo sangue, têm as mesmas informações genéticas lá, eles passaram pela mesma criação, tiveram o mesmo trauma, conviveram com um pai cachaceiro, violento, que batia na mãe, matou a mãe. Todos eles tiveram o mesmo trauma, mas tiveram vidas completamente diferentes. Eles tiveram a liberdade de escolher o seu próprio caminho? Tiveram, eles agiram conforme quiseram. Esse não é o ponto da confissão. A confissão não está dizendo que o homem não tem liberdade de fazer a sua própria história, de seguir o seu caminho, de fazer suas escolhas. Mesmo, eu disse para vocês, mesmo o descrente, mesmo o ímpio, ele consegue fazer boas decisões morais, ele consegue... como eu dei o exemplo, ele consegue escolher se vai querer ser um traficante ou um bombeiro. Ele escolhe se ele vai querer matar a gente, roubar a gente, extorquir gente ou salvar vidas. Ele pode fazer essa escolha. Mesmo o ímpio ele consegue tomar essas decisões. Não é inegável que o homem tem essa liberdade.
E não é essa liberdade que nós estamos chamando de livre-arbítrio. Então vamos chamar isso de livre agência, a liberdade para agir conforme você quiser e tomar as decisões que você quer na vida. Mas o que a gente está chamando de livre-arbítrio então? A gente está chamando da liberdade que o homem tem, ou não, de servir a Deus, de fazer aquilo que é bom espiritualmente, de querer ser salvo e de fazer coisas para agradar a Deus, para servir a Deus. E é essa liberdade que está em discussão. Será que o homem, ele tem a liberdade de, como dizem muito por aí, escolher Jesus? Ele tem a liberdade e a capacidade de querer servir a Deus, de querer obedecer aos mandamentos, de querer ser fiel, santo e zeloso pela glória de Deus? O homem consegue desejar isso livremente, querer isso? Ele é inclinado a querer isso? É isso que está em discussão quando a gente fala de livre-arbítrio. Por isso eu afirmei para vocês, a definição da palavra livre-arbítrio não é difícil. Arbítrio significa vontade. Então livre-arbítrio é vontade livre, ou livre vontade. Se a gente for olhar para o termo, a gente pode dizer, todo mundo tem o livre-arbítrio. Todo mundo, em todo o tempo da história tem livre-arbítrio. Tem a liberdade de desejar o que quiser e de fazer o que quiser. Mas quando a gente olha para o debate histórico em torno dessa expressão e do que as pessoas até hoje, não só há 1700, 1600 anos atrás, mas até hoje, o que as pessoas querem dizer com livre-arbítrio, muitas vezes é a liberdade de escolher servir a Deus. Eu, pelo menos, já ouvi muito essa frase no sentido de você prega para o sujeito ou fala que ele tem que se converter, e aí o outro fala assim, não, mas ele tem o livre-arbítrio, se ele quiser, ele vai. Não precisa ficar insistindo com ele nesse negócio de religião, não, de Jesus, não. Se ele quiser servir a Deus, ele vai decidir, tem o livre-arbítrio dele. Essa palavra ela é usada no sentido não só de fazer o que você quer, não só de escolher a cor da camisa que você vai usar, ou escolher o que você vai almoçar, mas com respeito a uma decisão espiritual, a uma decisão de se converter ou não, de abandonar os seus pecados e servir a Deus ou não. Essa expressão livre-arbítrio, ela é usada nesse sentido. A liberdade que o homem tem, afirma-se, que o homem tem de escolher servir a Deus ou não. Se ele quiser servir a Deus, ele vai. É uma questão de decisão. Se ele quiser, ele vai. É a escolha dele. Muitas pessoas usam o termo nesse sentido. Historicamente, ele foi também usado nesse sentido. Mas outra coisa que eu disse para vocês eu coloquei um slide antes desse. Isso. Então aí só arbítrio é vontade. Então livre-arbítrio é uma vontade livre, uma vontade não coagida, não forçada, né? Não é alguém te obrigando. Você faz o que quer livremente. Mas então, como eu coloquei, ao longo da história, a expressão foi usada com muitos significados diferentes. Por isso, sempre que esse assunto for discutido, será necessário definir o termo. Então, quando você estiver conversando sobre livre-arbítrio com a pessoa, ou quando ela usar essa expressão, ainda que você não toque no assunto, mas quando ela falar, mas o ser humano não tem o livre-arbítrio, você tem que perguntar para ela o que ela está querendo dizer com livre-arbítrio, porque cada um usa de um jeito. Tem gente que vai usar livre-arbítrio com aquele sentido lá da livre agência, de você agir do jeito que você quer. Mas tem gente que vai usar livre-arbítrio no sentido de você ter a liberdade e a capacidade de escolher servir a Deus se você quiser. Então, tem gente que define livre-arbítrio desse jeito. Opa, são definições diferentes. A gente pode dizer que o homem tem depois da queda. Ele tem a liberdade de agir como ele quer. Mas, olhando para a Bíblia, a gente não pode dizer que depois lá de Gênesis 3, depois que nossos pais pecaram, a gente não pode dizer que o homem tem livre-arbítrio no sentido de que ele é capaz de escolher a Deus ou de servir a Deus. Porque a Bíblia fala do homem como um escravo do pecado. Como é que ele é livre se ele é escravo? Então, a gente precisa definir os termos para depois começar a falar sobre esse assunto, para não criar uma confusão, porque cada um chama de livre-arbítrio ou usa a expressão livre-arbítrio de um jeito diferente, com um significado diferente. Por isso eu disse que é importante nós definirmos os termos antes da gente começar. É por isso que eu coloquei esse slide antes da gente entrar exatamente no que a confissão diz. E a gente viu que o parágrafo 1 diz assim: Deus dotou a vontade do homem, aí do ser humano, de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. E em palavras simples, o que significa é que quando Deus criou o homem, deu a ele uma liberdade, ou uma vontade livre, de forma que a vontade do homem, ela não é puxada para bem ou para mal. Não há nada no homem que fundamentalmente defina se ele vai ser bom ou mal, se ele vai tomar uma decisão na vida ou vai tomar outra. Eu dei alguns exemplos de como é que isso
é mal entendido quando a gente ouve afirmações do tipo, fulano, ele não tinha como ter uma vida diferente, não, olha só a família em que ele nasceu. Isso é um tipo de determinismo, a gente dizer que o que define a pessoa é o lugar onde ela nasceu, ou a família onde ela nasceu. E isso não bate com o que a Escritura diz, com o que a confissão está dizendo aí, que o homem é livre para tomar suas decisões. Eu disse para vocês que qualquer tipo de determinismo, ele é antibíblico. Pode ser um determinismo social, você falar, fulano não podia ter uma vida diferente. Também olha a família que ele nasceu, coitado, olha o pai que ele teve. Ou, fulano é uma vítima da sociedade. Olha lá, bandido, mas ladrão, mas ele é uma vítima da sociedade. Esse tipo de afirmação é um determinismo social. Ele nasceu naquela condição social, então ele não tem escolha. Ele não vai ter como mudar de vida, não. Ele vai ser igualzinho o pai e a mãe dele. Ou pau que nasce torto não cresce em direita. Ou a fruta nunca cai longe do galho. É o tipo de frase, expressão que é usado para dizer que a pessoa não pode ser diferente dos pais dela. Isso não é verdade, né? O Nilson contou aí um exemplo de alguém que percebeu que o pai tinha uma vida torta, errada, ele não queria isso para ele, ele decidiu ter outro tipo de vida. Então, o homem é livre para querer fazer o que quer, para desejar o que ele quer livremente. Determinismo geográfico, né? Todo baiano é preguiçoso, ou frase desse tipo, né? Coisas, nasceu em tal lugar, não tem o que fazer com ele, ele vai ser desse jeito. Isso não é verdade, não tem nada que determine o homem, que diga como é que ele vai ser, que puxa a vontade dele para um lado e para o outro. É claro que o aspecto social, geográfico, econômico, tudo isso influencia na nossa vida. Isso influencia o nosso caráter, isso influencia as decisões que a gente toma, mas essas coisas, elas influenciam, elas não definem, elas não obrigam, elas não tornam inevitável que você seja de uma determinada forma. E é isso que a confissão está afirmando. Deus deu uma liberdade tal para o homem que nada na sua natureza determina e obriga ele a querer uma coisa ou outra. Não tem nada na natureza do homem ou qualquer elemento, né, seja o lugar onde nasceu, a família, a condição social, não tem nada o sexo, o DNA, não tem nada que define o homem que diz, esse sujeito aqui nasceu desse jeito, nesse lugar, ele vai ser assim. Não tem como fazer isso e a gente se frustra se tiver essa expectativa, porque a gente vê que alguns homens podem seguir mais ou menos um estereótipo, mas outros não. Então, se você olhar para o estereótipo, de baiano é preguiçoso, você conhecer alguns baianos, alguns vão ser realmente preguiçosos, você vai confirmar, viu, tá vendo? O baiano é preguiçoso, mas você conhece outros que são muito trabalhadores, cheios de energia, dispostos a ajudar os outros, aí você fala, não, nascer na Bahia não é definidor para como é que a pessoa vai ser, porque isso não é verdade. Então o homem tem essa liberdade de agir, de tomar suas escolhas. A confissão não está negando isso e a Bíblia não fala contra isso. Tanto que Jesus, quando fala sobre Jesus, quando fala sobre aqueles que mataram João Batista e que estavam para crucificá-lo, ele diz que eles fizeram o que quiseram, fizeram sua própria vontade, não agiram obrigados. Eles não foram coagidos, ninguém botou lá uma arma na cabeça deles e falou, faz isso. Eles fizeram o que quiseram, agiram conforme a própria vontade. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, se referindo a João Batista, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, se referindo aí à prisão de João Batista e o assassinato dele. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, da mesma forma que João Batista foi preso, condenado e morto, Jesus também seria preso, condenado e morto. E os homens que fizeram isso e que fariam isso, fariam porque iam querer, fariam de livre e espontânea vontade, não porque foram obrigados. Eles agiram conforme quiseram. Então, esse é o ponto da confissão. Acho que já foi suficiente para a gente entender que a confissão não está negando o fato de que o homem tem uma certa liberdade de agir, de fazer as suas escolhas, de tomar as suas decisões. O que a gente vai ver a partir de agora, dizendo que o homem não tem liberdade, que o homem perdeu a liberdade, essas frases vão aparecer aí na confissão. Então não tenham em mente essa liberdade aqui que a gente está falando, de tomar escolhas cotidianas, normais na vida. A gente está falando de tomar decisões espirituais, de escolher servir a Deus ou não, de escolher abandonar o pecado e se converter a Deus ou não. A gente está falando desse tipo de poder e de liberdade. Liberdade de escolher a Deus, liberdade de servir a Deus, liberdade de abandonar o pecado, liberdade de fazer o que agrada a Deus. Então é dessa liberdade mais espiritual
né, de conversão que a gente vai falar a partir de agora. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, comentário? Uhum. Isso é verdade. O senhor comentou isso também. Isso, é verdade. Então a gente vê como é que é uma liberdade que os dois têm, uma liberdade natural, a natureza humana, uma liberdade tal que um escolheu uma vida e o outro escolheu outra completamente diferente. Mas poderia acontecer muito bem de Deus ir lá e salvar o bêbado moribundo e o outro se perder, né? Ia para o inferno muito bem sucedido. E o outro bêbado lá caído na calçada pode ser salvo se Deus assim resolver transformar o coração dele. Então vejam que essa liberdade que esses dois tiveram é uma liberdade que se restringe à vida não espiritual, né? A uma vida, pode ser até moral, uma liberdade cotidiana de ações simples, ações neutras ou até mesmo ações morais, mas é uma liberdade que não inclui o aspecto espiritual de se converter, de servir a Deus. Então vejam como é que o homem ele é livre para o homem depois da queda, ele é livre para tomar suas decisões, mas ele não é livre da mesma maneira para se converter a Deus, para abandonar os seus pecados e para servir ao Deus vivo. Então a gente vê aí que são coisas bem diferentes, né? Uma liberdade que essa história ilustra e a liberdade espiritual para escolher servir a Deus são liberdades bem diferentes, e a gente precisa fazer essa distinção aí quando a gente olha para a Escritura, porque a Bíblia fala do homem fazendo a sua própria vontade, livremente, não sendo coagido. Tem até um outro versículo que o Sr. João Teodoro lembrou também, que ele está elencado aí na confissão, que é Josué 24, quando Josué diz ao povo: olha, escolham aí quais deuses vocês vão servir, se vocês vão servir ao Deus vivo ou se vocês vão servir aos outros deuses que vocês serviam lá no Egito. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor, que nos chamou, que nos tirou do Egito. Vocês escolhem aí quais deuses vocês vão servir. Então o homem, ele age livremente, ele tem uma liberdade de escolha, ele pode tomar decisões. A gente sente isso todos os dias, a gente tem dúvidas. Sempre que você tem dúvida entre opções, você tem que tomar uma decisão, escolher uma ou outra, e você fica em dúvida, e esse sentimento aí, ele prova que você tem liberdade de escolha, né? Senão você não teria nunca dúvida, você sempre iria, se a realidade fosse determinista, você sempre escolheria uma coisa sem dúvida alguma. Mas é exatamente a nossa dúvida entre opções que mostra o quanto nós somos livres, nós temos a liberdade de escolher uma ou outra. Então não é isso que está em jogo, né? Os outros 4 parágrafos da confissão aí do capítulo 9, eles vão falar sobre 4 estágios da história da redenção. Um parágrafo para cada estágio. Eu coloquei eles numa tabela. Ela já está aí. Então, o primeiro estado é o estado de inocência, que a confissão chama de estado de inocência, que é o estado em que a humanidade foi criada, em que Adão e Eva desfrutaram lá no jardim. Outro estado bem diferente da vontade do homem, da liberdade do homem, é depois da queda. A partir do momento que eles pecaram, como é que ficou a liberdade e a vontade deles? O outro terceiro estágio é a partir da redenção. A partir do momento em que o homem é redimido, ele é salvo por Cristo Jesus, que ele se torna uma nova criatura, como é que fica a liberdade e a vontade dele, agora nessa nova natureza que nós temos em Cristo? E o quarto e último estágio se refere ao estado de glória, ao estado da eternidade, nem só na eternidade, mas depois que o sujeito morre também, que ele é aperfeiçoado, ou na eternidade. Alguém que já foi liberto das cadeias de corrupção aqui, como é que é a vontade e a liberdade dele? Então esses são 4 estágios que a confissão mostra para nós, aí que eu coloquei nessa tabela. Só rapidinho para a gente ler a tabela e ter aí um resumo de tudo que a confissão vai falar, depois a gente passa por cada um desses estágios, vendo versículos elencados ali. Então, o primeiro bloco ali com mais palavras, eu fiz um resumo do que a confissão afirma. E na frase de baixo, aqui no cantinho, eu coloquei em itálico, são expressões que Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, ele usou para falar sobre livre-arbítrio, né? Ele é um
dos principais proponentes que debateram no passado a expressão livre-arbítrio. Então ele cunhou essas expressões que se tornaram consagradas na teologia para falar desses estágios ou desses momentos da história do homem em que ele lida com a sua liberdade e com a sua vontade. Então, no primeiro estágio, quando Deus criou o ser humano, o homem ele podia pecar e podia não pecar. Ele tinha liberdade de não pecar, de fazer só o que era bom para Deus, para servir a Deus, mas ele também tinha liberdade de pecar e de desobedecer a Deus. Ele tinha essas duas opções, ele tinha liberdade para seguir esse caminho. Então a confissão afirma assim: a vontade é livre para querer fazer o que é bom, mas pode cair dessa liberdade e desse poder, ou dessa capacidade. Então Adão e Eva eles tinham a liberdade de fazer e querer o que é bom, mas eles também tinham a possibilidade de perder essa vontade livre e essa capacidade de fazer o que é bom. A partir do momento em que eles pecaram, em que a humanidade pecou, ela se tornou escravo do pecado, diz a Escritura, a gente vai ver isso. Então, a partir desse momento, eu não posso não pecar, eu não consigo deixar de pecar, e daí o não posso não pecar, né? Eu não posso deixar de pecar, porque eu me tornei um escravo do pecado, então não consigo deixar de pecar. E a confissão afirma: a vontade perdeu todo o poder quanto a qualquer bem espiritual, ela é incapaz de converter-se. Então essa é a condição do homem sobre o pecado. Ele é incapaz de se converter, ele não consegue querer nada de bom espiritualmente, ele não consegue querer Deus, ele é um escravo do pecado, não é livre, ele não tem livre-arbítrio. Quando o homem é salvo, a vontade é libertada da escravidão ao pecado e é habilitada a querer e a fazer o bem, mas não perfeitamente. Então depois que nós somos convertidos, somos transformados em nova criatura, nós ganhamos a capacidade de desejar e fazer o que é bom, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. A gente continua, embora livres para desejar e fazer o que é bom, a gente continua fraco o suficiente para às vezes querer e fazer o que é mal. Então nós conseguimos agradar a Deus, mas nem sempre, mas nem em todas as ocasiões, mas nem todo dia. Então essa é uma condição dúbia aí, né? Porque a gente, por um lado, nós ganhamos a liberdade, o poder de fazer e querer o bem, mas por outro lado, isso ainda não é perfeito, porque a gente ainda peca, a gente ainda desobedece a Deus, a gente ainda deseja o que é mal e o que desagrada a Deus. Às vezes a gente pratica o que era normal de praticar antes, quando a gente era escravo do pecado. Dessa vez não escravos, mas a gente acaba cometendo erros e pecados. Então, nesse estágio, eu posso não pecar. É a expressão que Agostinho usou. Eu posso não pecar. Eu tenho a capacidade de dizer não ao pecado. O crente ele pode, numa tentação, falar não vou cometer o pecado. Não vou olhar para o que não devo, não vou falar o que não devo, não vou tocar no que não devo. O crente ele tem esse poder, essa capacidade de dizer não ao pecado, mas ele nem sempre consegue. Então isso não é perfeito. É só no estado de glória, nesse estado de glória, de aperfeiçoamento, em que a gente vai poder dizer: eu não posso pecar, nem consigo, nem quero. A gente vai ser aperfeiçoado de tal forma que o pecado já não vai ser nenhuma opção, nenhuma possibilidade. E aí a gente não vai poder pecar. E a expressão usada por Agostinho é: não posso pecar. A gente só vai conseguir fazer o que é agradável a Deus. Então a nossa vontade vai ser aperfeiçoada de tal forma para a gente só ter vontade, só desejar o que é bom e só fazer o que é bom. E aí a confissão termina afirmando: a vontade do homem nesse estado de glória, ela é aperfeiçoada para se tornar perfeita e imutavelmente livre só para o bem. Então a gente para sempre vai desejar só o que é bom. Então a gente vê 4 estágios da história da redenção e 4 estágios de uma pessoa que, embora o primeiro, a partir do momento que a gente já nasce em pecado, a gente não desfruta aquele estado de inocência, só Adão e Eva desfrutaram, mas esses são 4 estágios da redenção, 4 estágios da vontade humana, em que a gente vê que o livre-arbítrio tem status diferentes. No primeiro momento, o homem tinha um livre-arbítrio pleno, ele tinha a condição de escolher, de ter a liberdade de escolher entre bem e mal, de escolher comer o fruto da árvore proibida ou não comer. Ele tinha essa opção. Deus deu isso a ele, e a gente vê eles tendo essa mutabilidade, né? Eles eram livres para desejar o que é bom, mas podiam cair dessa condição de liberdade. A partir do momento em que eles pecaram, eles perderam essa liberdade, e eles já não conseguem mais servir a Deus
com liberdade, com vontade. Agora eles só desejam o que é mal. E a gente vê a Escritura falando nesses termos do homem. O homem sem Deus, o homem que está na carne, que ele não tem o Espírito Santo, ele só faz o que desagrada a Deus. Ele não pode e nem quer agradar a Deus. É isso que Paulo coloca em Romanos, a gente vai ver. Então, a partir do momento em que o homem é redimido, agora ele pode querer o bem, mas ele não consegue fazer isso perfeitamente. E no estado de glória, ele vai ser aperfeiçoado, a sua vontade vai ser aperfeiçoada de tal forma que ele só vai querer e desejar o que é bom. E isso para sempre, sem a possibilidade de pecar de novo, sem a possibilidade de cair em pecado de novo, como os nossos primeiros pais caíram. Então isso é só um resumo, a gente vai passar por cada um desses quatro estágios, a gente vai ver alguns versículos que mostram essa realidade para nós em cada um desses 4 estados. Primeiro, então, o estado chamado aí pela confissão de estado de inocência. É o estado em que Deus criou o homem. Então é o estado que Adão e Eva estavam no jardim, lá em Gênesis 1, Gênesis 2, antes da queda em Gênesis 3. A confissão diz assim: o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente ou mutavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Então o homem foi criado com a liberdade de desejar e querer fazer o bem, mas ele podia mudar, podia perder essa liberdade. Então vamos ver alguns versículos. Primeiro, Eclesiastes 7:29. O que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele, o ser humano, se meteu em muitos problemas. Então é o jeito do autor de Eclesiastes dizer para a gente que Deus criou o homem reto, o homem foi criado justo, não havia pecado no homem, não havia nada que o inclinasse ao mal, não havia nada que seduzisse o homem e puxasse ele para fazer o que é mal, desagradável a Deus. O homem foi criado reto, ele tinha liberdade, a gente pode dizer que ele até era inclinado a fazer o que era bom e agradável a Deus. A gente vê o homem servindo a Deus, a gente vê no início no jardim, Adão tendo comunhão com Deus, todos os dias se encontrando com Deus, batendo um papo, ele obedecendo às ordens de Deus, de cuidar do jardim, de dominar a criação, ele dá nome para os animais, ele dá nome para sua esposa, ele cumpre aí um mandato social também de se relacionar com a sua esposa, de dar um nome a ela, de desfrutar com ela daquele jardim. Então o homem obedece a Deus, a gente vê isso acontecendo no início, mas ele tinha a possibilidade de perder essa liberdade de querer fazer o bem. Já está aí, Gênesis 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Então você pode livremente escolher e pegar a árvore que você quer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. Então aí a ideia de que o homem, ele tinha essas opções diante de si, ele tinha essa liberdade de escolha, de decidir se ele ia obedecer a Deus ou se ele ia desobedecer a Deus. E desobedecendo a Deus, ele morreria, ele perderia tudo que ele já tinha: comunhão com Deus, vida naquele jardim, possibilidade de vida eterna, de comer da árvore da vida. Ele perderia comunhão com Deus, perderia tudo, perderia a liberdade dele de servir a Deus com integridade, justiça e retidão. Ele perderia isso também. Isso foi colocado diante do homem, e a gente sabe que infelizmente o homem escolheu desobedecer a Deus, se rebelou contra Deus. Então ele perdeu essa liberdade e esse poder de fazer e querer o bem, essa condição que foi dada a ele no início. Vê se tem mais um versículo aí. Então esse é o que a gente vê no primeiro estágio. Então esse é o que a gente vê no primeiro estágio: o homem criado reto e o homem criado com a possibilidade de obedecer a Deus, mas também com a possibilidade de não obedecer e de perder essa liberdade. E aí agora o que a gente vê diante da queda? Eu vou deixar para abrir as perguntas para vocês, depois que a gente vê esse segundo, porque eu acho que vai se tornar mais claro tudo isso que a gente está falando. O que o homem perdeu? Eu estou dizendo que ele perdeu, como estão dizendo que ele perdeu, mas
qual é exatamente essa condição do homem agora que ele perdeu essa liberdade? Então, o parágrafo 3, na verdade 3, diz assim: o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, ele é incapaz de, pelo seu próprio poder ou vontade, converter-se ou mesmo se preparar para isso. Então, a partir da queda, o homem perdeu toda a condição que ele tinha de desejar a Deus, de querer fazer o bem, de se converter, ou mesmo ajudar a Deus de alguma forma. E, inclusive, essa é uma das polêmicas em torno do debate do livre-arbítrio, desde o começo, desde lá do século IV, da era cristã, é se o homem tem alguma condição de ajudar Deus, de contribuir, de participar do processo de salvação. Será que o homem tem condição de cooperar com Deus, de participar da salvação, no sentido de ele ajudar a Deus? Não que Deus precise de ajuda, mas de ele querer ser salvo e receber a salvação de Deus. Será que o homem tem essa liberdade? Essa é uma discussão que está em torno aí do livre-arbítrio. E a gente vai ver agora em alguns textos bíblicos que o homem não tem condição nenhuma de nem desejar a Deus e nem de ajudar de alguma maneira, de contribuir em algum aspecto com a salvação. Então vamos ver esses versículos agora. Primeiro, Romanos capítulo 7, versículos 14, 15 e 19. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, só um parênteses, lembra? Livre-arbítrio é uma discussão de bem espiritual. A gente não está falando de um bem neutro, tipo escolher a cor da camisa ou o recheio do sanduíche. E a gente também não está falando de uma escolha que é simplesmente moral. O sujeito vai escolher devolver o troco errado ou não. A gente não está falando desse tipo de decisão, que seja neutra ou até que seja moral. A gente está falando de algo que é espiritual. A lei de Deus é espiritual. Obedecer aos mandamentos de Deus, com Ele como Deus, como alguém que ordena e que você obedece, isso é algo espiritual. A lei é espiritual, ela ordena coisas espirituais. Sirva a Deus, ame a Deus de todo o seu coração, ame ao próximo como a ti mesmo, submeta a Deus, são coisas espirituais. A lei é espiritual. Só que o homem, ele é carnal. E aí Paulo está se colocando na pele de alguém que não recebeu o Espírito Santo. Ele está se colocando na pele de alguém que é carnal. Ele está dizendo: pensem comigo. Esse é um eu retórico, né? Paulo está dizendo: olha, eu, o homem, como ser humano, eu sou carnal. Né? Se for olhar para a minha condição natural, eu sem o Espírito Santo, sem ser transformado, eu sou carnal. A lei é espiritual. Como é que eu vou conseguir, sendo carnal, obedecer uma lei que é espiritual e servir a Deus de forma espiritual? Então Paulo está colocando isso em jogo aí. Então, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Essa é a condição do homem sem Deus. Ele está vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Vocês estão vendo que o dilema aí não é de liberdade? Ele está dizendo exatamente que ele não tem a liberdade. Ele até queria fazer o bem, mas ele não consegue. Que livre-arbítrio é esse, né? Que liberdade é essa de você querer fazer o bem e não conseguir? Essa é a condição de alguém que é escravo ao pecado. Ele fala assim: não, eu até quero, mas não consigo. Essa é a condição. Vejam que não é uma condição de liberdade, é uma condição de escravidão. Você pode, um judeu piedoso lá, foi criado na sinagoga desde menininho, circuncidado ao 8º dia, com a lei de Moisés decorada, ele até podia querer obedecer aquilo, mas sem transformação, sem conversão, ele não consegue. Ele pode até querer, ele até segue os rituais, ele guarda as festas, ele faz as orações em 3 horários do dia, ele jejua 2 vezes por semana, ele pode até querer, no sentido de obedecer à lei, mas ele não consegue. Ele está vendido à escravidão do pecado. E aí Paulo continua dizendo: eu não compreendo meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim aquilo que detesto. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então aí é uma condição de completa escravidão, falta de liberdade. Eu sou incapaz de fazer o bem, eu sou incapaz de obedecer à lei de Deus, que é espiritual, porque eu sou carnal, porque eu sou vendido à escravidão do pecado. Essa é a condição do homem depois da queda. Pode passar.
Pode perguntar. Não, só que eu não tinha visto. Esse texto então não fala de crente, fala de não crente. A pergunta que eu não queria responder. A pergunta que eu não queria responder. Estou brincando. Esse texto ele é muito debatido. Há quem interprete, mesmo dentro do meio reformado, há quem interprete esse texto como falando de um crente, e há quem interprete esse texto como falando de um não crente. Por razões exegéticas, teológicas, eu não acho que esse texto esteja falando de um crente, porque o que a gente vê aí é alguém que ele é completo refém do pecado. Ele não consegue fazer a provisão, ele é tipo um refém mesmo, um escravo. Ele não consegue agradar a Deus. E quando a Bíblia... Como é que é? Romanos 7. Esse aí, Romanos 7. Isso. Paulo ele está falando aí de uma completa incapacidade de servir a Deus. E para mim isso é completamente incoerente com tudo que Paulo fala claramente em outros textos, do poder que o crente tem para dizer não ao pecado, do poder que o crente tem para dizer não ao pecado, para resistir ao pecado e para agradar a Deus. Isso não combina com o tom que ele coloca. Então deixa eu listar algumas razões aqui. Primeiro, comparando com todos os outros textos que Paulo fala da luta contra o pecado de um crente, esse texto se destoa completamente dos outros, porque Paulo está falando de uma completa derrota, é um nocaute. Ele no primeiro round ele já cai, ele não aguenta nem até o segundo round, ele toma tanta porrada do pecado que ele não consegue fazer o bem, ele é incapaz. Isso não combina com o que ele coloca em outros textos, dizendo que o crente tem o poder, ele dizendo: olha, vocês são nova criatura, deixa para trás as coisas antigas, larga o velho fermento fora, meu filho, serve a Deus, abandona o pecado, entrega os seus membros para servir a justiça. E Paulo ele incentiva a igreja, ele fala para a igreja, ele puxa a orelha. E se a realidade do crente é essa aí, de completo nocaute, não faz sentido ele dar todas aquelas ordens. Então isso, primeiro comparando com todos os textos de Paulo em geral, comparando especificamente aí com o contexto de Romanos, no capítulo 6, 7 e 8. No capítulo 6, Paulo abre uma discussão no início do capítulo dizendo assim, no capítulo, só voltando um pouco mais, no capítulo 5, Paulo disse assim: nós somos justificados por meio da fé de graça. Então não é por obras, é pela fé, é de graça, não é pela nossa própria força, próprio mérito ou capacidade. Fala isso em Romanos 5. Aí em Romanos 6 ele abre a questão: mas a gente vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? E o ponto dele é: já que a salvação é de graça mesmo, então a gente vai pecar à vontade? Só porque a salvação é de graça e não é por obras, então eu posso me entregar ao pecado tranquilamente, já que eu já vou ser salvo mesmo? E aí a resposta imediata no mesmo versículo já é: claro que não. Como é que a gente vai servir ao pecado, fazer o pecado, se a gente morreu para o pecado? Como é que a gente vai servir ao pecado como escravos, se Cristo nos libertou? Como é que a gente vai entregar os nossos membros para o pecado, se agora Cristo nos comprou para a gente servir aos nossos membros para a justiça? Então Paulo em Romanos 6 está colocando essa grande questão. E aí em Romanos 7 ele fala de a realidade de um homem sem o Espírito, e ele quer enfatizar tanto que a palavra Espírito não aparece. O Espírito Santo não aparece no capítulo 7, porque ele está falando da condição de um homem sem o Espírito Santo. E aí o capítulo, e ele vai perguntar, ele vai falando ele vai descrevendo esse cenário no capítulo 7, que é desesperador, né? A gente lê esses versículos, eles são só um resumo do que ele fala, mas ele fala coisas terríveis assim, que você olha e você fica desesperado. E ele, se colocando na pele de um não regenerado, ele mesmo se desespera. E ele termina o capítulo falando: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar dessa desgraça, dessa escravidão? E aí o capítulo 8, graças a Deus por Cristo Jesus, que nos salvou, nos justificou, nos deu o Espírito Santo. E aí o capítulo 8, a palavra Espírito Santo aparece uma pá de vezes. Então veja o contraste: o capítulo 7 não aparece Espírito nenhuma vez, e o capítulo 8 aparece Espírito várias vezes. O capítulo 8 é sobre o poder do crente no Espírito Santo, é sobre como é que o Espírito Santo te dá poder para servir a Deus, para agradar a Deus. Você é capacitado a orar, né? O Espírito lá, com gemidos inexprimíveis, está aí no capítulo 8, porque é um capítulo sobre o poder que o Espírito Santo nos dá. Ele habitando em nós, ele nos dá a condição de orar, de chamar Deus de Pai. Ele garante que a gente tem herança, que
que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então todas essas coisas são faladas no capítulo 8 como um grande contraste entre o capítulo 7. Então, para mim aí, é indubitável que no capítulo 7 Paulo esteja falando de alguém que ele está realmente, nas palavras dele, vendido à escravidão do pecado. E eu não consigo crer que Paulo esteja falando de si mesmo quando ele diz, olha, embora esteja usando um eu retórico aí, mas ele não está falando da condição de um crente quando ele diz que está vendido à escravidão do pecado, porque é completamente oposto. Ele passa o resto da carta e em outros textos falando que o crente ele foi liberto. Como é que ele está dizendo que agora que o crente é escravo ao pecado, vendido à escravidão ao pecado? Então não combina Paulo dizer que a gente é vendido à escravidão ao pecado e dizer que a gente é livre, que Cristo nos libertou do corpo dessa morte, né? Quem vai me libertar, me livrar do corpo dessa morte? Livrar do quê? Dessa escravidão ao pecado, dessa vida de não conseguir servir a Deus, de só fazer o que você sabe que é mal e não consegue fazer o que é bom. Cristo nos liberta disso, para que a gente consiga fazer e querer o bem. Então, por essas razões, basicamente, eu entendo que, embora eu admita e reconheça que muitos bons teólogos, intérpretes bíblicos, entendam que Paulo está falando aí de si mesmo, né, dele, Paulo, para mim não bate, sabe? Ele dizer que, só um parênteses, a luta contra o pecado existe, a derrota na vida cristã existe, né? Paulo fala em Gálatas 5, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito como sendo algo que é uma luta constante dentro de nós. A carne milita contra o Espírito, e aí sim ele está falando de um crente, de alguém que em sua natureza pode ser carnal, mas que ele tem o Espírito de Deus, e há uma guerra constante entre ele. Essa guerra existe, a gente não nega isso, e muitos, quando leem Romanos 7, eles conseguem se identificar de alguma forma, porque eles sabem que essa guerra existe. E quando a gente lê Romanos 7, a gente se compadece um pouco no sentido de dizer, olha, eu sei como é que é difícil, Paulo. Eu conheço essa luta, às vezes eu perco também, muitas ocasiões eu perco. Mas Paulo está falando ali não de alguém que tem a possibilidade de vitória. Paulo está colocando alguém ali que não tem possibilidade de vitória. Alguém que não consegue, ele é refém do pecado, ele é escravo ao pecado, ele está impossibilitado de servir a Deus, de querer o que é bom. Ele só faz o que é mal, mesmo que às vezes ele queira fazer o bem. Então, por isso que eu afirmo aqui no capítulo 7, Paulo está falando não de si mesmo, na condição de um crente, mas quando ele usa o eu, ele está se colocando na pele de alguém que não é convertido, de alguém que não tem o Espírito Santo e que por isso não consegue fazer o que é bom espiritualmente. Consegui responder? Você aprende o tempo todo dentro de uma teologia que uma vez na sua discussão a respeito do capítulo 7, e eu sou totalmente de acordo com isso. A minha explicação é o seguinte, não sei se isso vai relembrar alguma coisa. Paulo estava escrevendo uma carta, apesar que o Romanos parece mais empatado com a carta. Mais empatado até hoje. Paulo estava escrevendo uma carta para dois tipos de gente: judeus que eram romanos e romanos que eram convertidos. Os dois tipos de gente. Então, a priori, Paulo condena todos os atos dos romanos não convertidos, mostrando ali, logo no capítulo 1, mostrando a impureza, 2, a mesma coisa, 3. Quando chega no 5, ele já vai falar ali, ele começa a falar sobre a priori da justificação, utilizando a graça. E aí, quando ele cai no capítulo 7, o 7 é para nós a teologia romana. É como se ele já tivesse falado todo o assunto, e aí ele quer aprofundar no assunto da justificação. E aí ele mostra claramente os que são eleitos e os que não são eleitos. Aí está mostrando um homem perdido, totalmente perdido, que mostrou duas graças, e ele utiliza aí os judeus e os romanos, todas essas duas classes de pessoas se julgavam ser maior que os outros. Os romanos, porque acreditavam que era descendente de Deus, né, até para a sua ideologia de sua criação na sociedade, e
e que como tinha uma chamada mitrianismo. Eles acreditavam que todos os romanos recebiam o espírito de Mitra, e aí por eles só eles eram seletos na humanidade. Eles podiam fazer o que quisessem e seriam justificados. Por isso que Paulo está tratando o tratado da justificação. O livro de Romanos ele é todo empregado no tratado. O plano de fundo do livro de Romanos é a justificação. E aí ele está mostrando claramente no capítulo 7 que não tem justificação para o homem em si só. Esse homem não tem condição, ele não auto-justifica. É impossível ele se justificar. Aí ele fala do homem realmente que não vai alcançar a justificação. Ele está falando no sentido dele, ele está mostrando assim: ó, eu sou eleito, eu não sou eleito. E é tanto o tratado da justificação na eleição, que no capítulo 8, no meado do versículo 8, ele já vai falando ali que o Espírito Santo intercede, que o Espírito Santo comunica com o nosso Espírito, falando, deixando claro que nós somos filhos de Deus, que vai mostrando, ele já no primeiro versículo, ele já fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora, o que não se da carne está entre aspas, não está na Bíblia, é uma crença. Quando chega, ele vai mostrando todo o tratado dele, e até o final do capítulo 8, ele mostra claramente, ele vai falar da predestinação, ele vai falar da justificação ali inteira de Deus. Quando ele cai no capítulo 9, ele mostra com muita vontade que isso tudo depende de Deus, é da vontade de Deus. Então é uma comunicação, ele está comunicando para dois tipos de pessoas. Uns que achavam que eram justificados por ser filho de Abraão e ser nação de Deus, que para eles já estão salvos só porque Deus os fez em Abraão, eram os filhos de Abraão. E outros que achavam que eram descendentes de deuses e mitos. Então o apóstolo Paulo tinha toda essa vontade. Ele estava escrevendo uma carta. E o assunto, as pessoas que iriam ler esse assunto, saberiam literalmente que ele estava refutando a ideia original daquele tipo de gente. Isso. Aqueles dois tipos de gente. É por isso que esse capítulo inteiramente... Tanto que quando Jesus afirma para os judeus que conhecendo a verdade eles seriam livres, qual foi a reação deles? Espera aí, a gente é filho de Abraão, nós nunca fomos escravos, né? Do que você está falando, seu doido? E aí o que Jesus falou? Todo que comete pecado é escravo do pecado. Como é que vocês podem ser libertos? Com a verdade. Eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem crê em mim verdadeiramente vai ser livre, né? O Filho vai libertar vocês verdadeiramente, porque vocês são escravos do pecado. Sem Cristo, o homem é escravo do pecado. E essa é a opinião que Paulo está condenando, que Jesus já tinha condenado os judeus, né? Eles achando que por serem filhos de Abraão, por serem israelitas, isso já está resolvido, né? Os romanos pensavam que eram romanos porque eram descendentes dos deuses. E no espírito de vida, os tornavam maiores, melhores do que os outros. E por isso os outros tinham que ser vivos. É uma ideia completamente absolutista e legalista dentro de ambos dentro da fé deles. O que é bonito nisso aí é isso aí. A pessoa lê o livro de Romanos entendendo qual que é o tratado desse livro. É a justificação. Ele é inteiramente a justificação. Todas as outras doutrinas estão dentro da justificação. Aí o capítulo 7 está sendo completamente mencionado porque não são eleitos, o que não tem eleição, ele é perdido dele. Mesmo ele querendo fazer o bem, ele não vai fazer, porque ele não tem aquela abertura do Espírito Santo para poder trabalhar com ele. E mesmo o judeu, porque o judeu piedoso, ele poderia desejar o bem, né? E Paulo está se colocando exatamente na pele de um judeu, como qualquer judeu, que ele quer obedecer à lei, ele se esforça para isso. Ele está dizendo, mas você não consegue, filho. Você pode querer o que é bom, mas você faz o que você detesta. Você sabe o que você faz o que sabe que é errado, o que desagrada a Deus. Porque ele quer pintar exatamente essa incapacidade, né? Sem o Espírito, sem a libertação por meio de Cristo, o Espírito habitando em nós, o homem não tem condição nenhuma. Ele é carnal, ele é vendido à escravidão do pecado, né? Então é difícil a gente conceber ou aceitar a ideia de um livre-arbítrio, de uma liberdade de servir a Deus, quando a gente olha para o que a Escritura fala da condição do homem, né? Uma condição desesperadora. Então não tem liberdade nenhuma aí, é só algema, né? É só cárcere.
e não consegue nem querer o contrário, né? E quando quer por algum zelo religioso, não consegue, né? Esse é o ponto. Agora, só para vocês verem agora o capítulo 8, ele vai fazer esse contraste agora entre estar na carne, que aí é o jeito, estar na carne é o jeito de Paulo dizer de não ter o espírito, é de estar nessa condição de refém do pecado. E agora vocês vão ver o contraste que vou mostrar o texto em Romanos 8, e aí quando a gente for para o próximo tópico, para vocês verem o contraste que existe, né? Do quanto o sujeito ele consegue dizer não ao pecado, ele consegue pelo Espírito se ver livre dessa escravidão. Então em Romanos 8 Paulo diz assim: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? É uma impossibilidade, né? O homem não consegue, ele é incapaz. Em Romanos 3, Paulo já tinha falado: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então aí a condição não é um versículo que não só ressalta a generalidade do gênero humano, ou mostrando que todos estão incluídos nessa depravação, mas mostrando que não há quem busque, né? Não há possibilidade de você querer buscar, você não consegue, você está distante, você é inimigo de Deus, você é incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus. E essa é a condição de um homem sem ser liberto por Jesus Cristo, sem ter o Espírito nele para capacitá-lo a fazer e querer o bem. Então essa é a condição desesperadora de um homem sem Cristo. Colossenses 2,13: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então a ideia de que o homem, pode acrescentar Efésios 2 aí, o homem está morto nos seus pecados. Então alguém que está morto no pecado, que é escravo do pecado, refém, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue fazer algum bem espiritual, ou desejar a Deus, se converter, ou ajudar a Deus a convertê-lo de alguma maneira. João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então a ideia de que ninguém pode se converter a Jesus, ninguém escolhe Jesus. Então aí a ideia de que o homem não tem condição de ir até Cristo. Ir até Cristo não é só caminhar até Ele, mas a ideia é de crer nele, de recebê-lo como Salvador, de confiar nele para a sua salvação. O homem não tem condição de fazer isso sozinho. O pai tem que ir lá pegar e levar o sujeito, né? Tem que arrancar ali o coração de pedra e botar um coração de carne no lugar. Para você fazer uma cirurgia cardíaca, abrir o peito do sujeito, mudar a natureza dele, né? A ideia de mudar o coração é mudar a natureza, é mudar o ser humano por completo, né? O coração é o nosso ser por inteiro. E aí Deus precisa mudar e transformar isso. E Deus já converteu o homem, porque se for esperar que o homem faça alguma coisa, ele vai continuar ali no lugarzinho dele, atolado na lama do pecado. Se Deus não tirar ele dali ele não sai, porque ele não vai nem querer sair dali. O porco não quer sair da lama do chiqueiro, ele vai ficar rolando ali a vida toda, e nada vai mudar isso se Deus não for lá e transformar e operar um milagre. Então essa é a condição. Em torno do debate do livre-arbítrio, historicamente, há dois grupos aí, dois grandes grupos, que vai dizer que o homem ele pode de alguma forma cooperar com a sua salvação. Deus dá ao homem capacidade de ir lá e decidir. E o outro grupo diz que não, que o homem não tem condição nenhuma de cooperar ou de ajudar Deus com a sua salvação. Ele depende completamente que Deus faça isso sozinho, que ele vai lá e comece a salvação do homem, mantenha ela e termine. Que o homem não tem condição nenhuma de ajudar nesse processo ou de contribuir nesse processo, né? Então, se vocês escutarem aí as expressões sinergismo e monergismo, é para se referir a isso. Sinergia é a ideia de ajuda, né? O sinergista ele acha que o homem ele pode ajudar Deus e cooperar com Deus na sua salvação. Ele pode querer Deus. E daí você vê práticas, por exemplo, de apelo na igreja, né? Vai lá o pregador, depois do sermão, ele chama lá para o apelo. Quem quiser aceitar Jesus aí, vem na frente. E aí a pessoa sai da frente, sai do lugar dela, vem cá para frente. É exatamente essa prática foi desenvolvida historicamente
por um homem chamado Finney, Charles Finney, que ele era um sinergista. Ele acreditava que o homem tinha essa liberdade de escolha e que na pregação, no evangelismo, era importante dar ao homem essa liberdade de ele escolher. Então daí se popularizou por todos os Estados Unidos e Europa essa prática de apelo, de chamar as pessoas na frente: venham, escolham Jesus, decidam Jesus. Quem quer se converter, quem quer servir a Jesus, venha na frente, que eu vou orar por você, esse tipo de coisa. Ou daí do seu lugar, levanta sua mão. Esse tipo de apelo é uma prática de quem acha que o homem pode, de alguma forma, cooperar na sua salvação. Que ele tenha a liberdade de fazer isso, que ele tenha a condição de fazer isso. Aí, sobre como o homem tem essa condição, eles vão divergir. Uns vão falar que o homem sempre teve, sempre vai ter essa condição. Outros vão falar, os arminianos, de uma graça preveniente, que Deus dá uma graça ali para todo mundo que possibilita ele ajudar. E aí vão ter vários estilos diferentes, mas em geral, todos esses chamados sinergistas acreditam que o homem pode, de alguma forma, pela sua livre vontade, cooperar com Deus no processo da sua salvação. A ala dos monergistas, somos nós, reformados, estamos nessa ala, nós acreditamos que Deus, ele opera a salvação sozinho. Se Deus não faz sozinho, não vai partir do homem, porque o homem não tem condição nenhuma de ajudar nesse processo. Deus começa e Deus termina. Lembra de Paulo dizendo em Filipenses: a boa obra que Deus começou em vocês, ele há de completá-la. Deus começa, Deus mantém, Deus preserva, Deus termina. Deus ele é completamente o único responsável por toda a nossa salvação. Ele é o autor e consumador da fé, ele é o que salva, ele justifica. Lembra lá de Paulo dizendo aos romanos: Deus predestinou vocês, Deus chamou vocês, justificou vocês, e ele vai glorificar vocês. Então Deus faz isso com a gente. Nós não cooperamos nesse processo porque nós não temos essa condição, não temos a liberdade e a possibilidade de querer e fazer o bem, ou de escolher Deus e nos converter a nós mesmos, né? Então esse é o ponto. Então isso está em jogo quando a gente discute livre-arbítrio. É a possibilidade do homem ir até Jesus. Então você tem que aceitar Jesus na sua vida, você tem que escolher Jesus. Essas são frases comuns no meio evangélico, mas que elas expressam uma crença sinergista, uma crença de que o homem tem a liberdade, que ele tem um livre-arbítrio para escolher o bem. Então aceita Jesus, ou vai até Jesus, aceita Jesus. Esse tipo de afirmação que é tão comum, ela vai contra o que o próprio Senhor Jesus afirmou aí em João 6, no versículo anterior que apareceu aí: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então a ideia é de ninguém tem condição de levantar do lugar dele e vir à frente até mim, porque o Pai tem que trazer. O homem não tem essa condição de vir sozinho. Agora 1 Coríntios 2, ora, o homem natural, ou o homem carnal, o homem sem o Espírito de Deus, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aí a condição do homem sem o Espírito de Deus, ele não consegue nem entender as coisas de Deus, porque elas são espirituais. O homem é carnal, no sentido de ser pecador. Então o homem não consegue entender as coisas de Deus, ele precisa do Espírito. O homem sem o Espírito, ele é carnal, ele é vendido à escravidão do pecado. Acho que agora acabou. Não tem esse último título, capítulo 3. Pois também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Então essa é a condição do homem sem Deus. Esse é o estado a que o pecado nos reduziu. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Então veja aí o contraste: alguém que é escravo de todo tipo de pecado, paixão, maldade, inveja, e alguém que é salvo, ao que vai lá, Deus transforma, salva por misericórdia e graça, e tira esse sujeito dessa condição dele de pecado. Então vejam que a única esperança para o homem é a graça de Deus se manifestar e transformá-lo, porque senão ele vai continuar nesse estado aí do início dos primeiros versículos, escravo, odiando e sendo odiado, e enfim, praticando maldade, todo tipo de pecado. Essa é a condição do homem e ele precisa ser transformado. Tudo bem até aí? Restou alguma dúvida, alguma questão? Vamos
esse homem predestinado, eles não foram de Deus, eles predestinaram. Aí quando Deus vai ter esse encontro com eles, esse encontro agora, a graça que existir, esse homem tem preceitos já fora desse encontro com Deus, antes desse encontro com Deus, preceitos da graça, ou esse homem não tem preceitos da graça, a graça vai ser adicionada a ele. O que isso quer dizer com preceitos da graça? Preceito da graça salvadora, quer dizer, tem nele antemão já entendi. efeitos, preceitos da graça nele, ou não tem esses preceitos, ele vai adquirir isso depois que Deus vai realmente fazer um encontro com ele, naquele momento do tempo dele. Então, os arminianos, eles acreditam numa graça preveniente, uma graça que foi dada aos eleitos antes da conversão. Então, o arminiano, ele entende assim: Deus deu uma graça, essa graça prévia, uma graça antes da graça salvadora, e que essa graça possibilita os eleitos, os predestinados, a crerem em Jesus. Então é essa graça que possibilita o sujeito a crer em Jesus, e é com base nessa decisão que ele é predestinado. Ele é predestinado por uma presciência de Deus de que ele vai crer. Então Deus dá uma graça prévia para todo mundo, e essa graça capacita o arminiano, embora às vezes a gente ache que não, mas o arminiano, ele crê na depravação total. O arminiano, ele fala: o homem, ele não tem condição nenhuma de escolher a Deus. O arminiano fala isso. Pela presciência. E ele acredita. Não é o caso de muitas igrejas. Inclusive, quando eu falo de uma igreja, a Assembleia de Deus, ela não é arminiana. Porque ele fala: é arminiana. Não, ela não é arminiana. Ela não acredita na predestinação de nenhuma forma. Nem de uma nem de outra. Ela não é arminiana. Tem um monte de outras igrejas, tanto pentecostais como neopentecostais, que não são arminianas. E as pessoas falam: é arminiano. Não. Eles não estão nem arminianos, eles estão. Eles negam qualquer tipo de predestinação, né? Eu queria até ter a chance de ler um texto que fala sobre predestinação e perguntar o que é isso que a Bíblia fala, né? Mas assim, o que Armínio entendia, o que os arminianos entendem, é que o homem, ele é sim completamente depravado. O homem, ele tem condição nenhuma de escolher a Deus, mas Deus dá a todo homem uma graça prévia, preveniente, uma graça prévia. Essa é a teologia. É uma teologia arminiana. É a ideia de que Deus, ele capacita o homem, que por si só é incapaz. Deus, e aí eles pegam todos os textos que a gente pega para falar da depravação total do homem, eles dizem amém. Eles vão dizer: é verdade, isso aí fala do homem sem a graça preveniente. Porque aí, para eles, Deus dando essa graça prévia, ele dá ao homem, com essa graça, a condição de escolher Jesus. E aí, a partir daí, depende do homem. E aí o homem contribui. Veja diferente. Para mim, eu não vejo a Bíblia, eu não consigo ver algum texto bíblico que fale de graça anterior à graça salvadora. O que eu vejo é uma graça comum, que a gente chama de graça comum, no sentido assim, de Deus restringir em dois sentidos: de Deus preservar a vida das pessoas, porque Deus podia derramar sua ira em todo ímpio, toda vez assim que ele pecasse, né? Deus podia, igual no texto de hoje à noite, a gente vai ver Deus falando que, para Deus dando uma profecia a Abraão, de que a posse da terra prometida vai ser daqui a 400 anos, depois de 400 anos, porque os habitantes daquela terra ainda não esgotaram a paciência de Deus. Então, veja só, Deus tem um pavio longo, ele é longânimo, mas chega uma hora que o caldo entorna. Então ele está dizendo: eu vou deixar vocês pecarem até aqui, passou daqui, eu vou derramar saraiva e chuva de fogo em cima de vocês. Então essa paciência longa de Deus é uma graça comum a todos os homens, né? Deus teve paciência com a humanidade de uma maneira tal que ele podia destruir o homem sempre que ele pecasse. Pecou, morreu de uma vez. Aí como que eu respondo para alguém que pergunta? Então, é nesse ponto, eu vejo na Escritura a descrição de uma graça geral. Em que sentido? Eu posso citar dois que me vem à mente agora. A graça geral, ou graça comum, no sentido de preservar a vida do homem, em vez de destruir ele de uma vez, e de dar chuva e sol, né? Como Jesus diz: olha,
Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vem chuva sobre justos e injustos. Graça comum. O pecador, ele desfruta de sol, chuva e come pão, assim como o eleito, assim como o crente. Deus dá uma graça comum à humanidade no sentido de preservar a vida deles, de não puni-los imediatamente, de dar tempo para que eles se arrependam. Tem uma graça comum envolvida aí no sentido. Essa graça comum, antes de Jesus, o tempo todo. Essa graça plena só em Cristo. Sim, aí vão fazer a distinção. Por causa da fé. Não, mas a graça comum, a gente vê ela até no Antigo Testamento. Se a pessoa, antes que Deus o encontre, eles já têm o favor da graça, essa graça salvadora. Não, aí essa graça salvadora não. Daí é importante fazer, os calvinistas fazerem uma distinção entre graça comum e graça salvadora. A graça comum, ela não tem nada a ver com a salvação do sujeito. Mesmo que o sujeito seja um réprobo, um eleito, um pré-ordenado para condenação, ele desfruta da graça comum no sentido de que ele come, ele não passa frio, Deus dá ele cama quentinha, ele até congrega na igreja, ele é até filho de crente, ele foi até batizado na infância às vezes. Então assim, até às vezes o réprobo, ele desfruta de uma graça comum, só pelo fato dele fazer parte da aliança às vezes. A gente pode até incluir isso aí numa graça comum. O sujeito. Aí essa graça comum, ela não é uma graça salvadora. Ela não tem. Ah, tá. Se ele tinha uma graça antes nele. Essa graça de Deus com ele foi salvo em Cristo, né? Sim. Essa graça de Deus com ele, não podemos chamar de graça ou manifestação da graça total do seu salvação com ele, mesmo Cristo não morrendo lá. Como que eu explico isso? Ah, tá. Não, eu acho que você. Entendi. Eu acho que entendi. Tem gente que faz a pergunta deles. Eu sou muito. Eu sou focado por eu ter saído de lá, por eu pegar outro sentido. Então, uns que são teólogos me põem contra a parede e me fazem. Eu acho que são duas questões. Eu acho que são duas questões diferentes. Acho que são, pelo que eu entendi da sua pergunta, são duas questões diferentes. Uma, o que o senhor está falando de graça que Abrão recebeu, é por ele ter sido salvo antes de Cristo, no sentido de tempo, cronologicamente no tempo antes de Cristo. Mas a graça que ele recebeu foi uma graça salvadora. Ele foi salvo pela fé na semente, né? Deus disse a ele: olha, eu vou dar a você um filho. E Abrão creu que essa semente viria. E quando a gente fala de semente, às vezes a gente perde de vista o fato de que a expectativa ali em Gênesis não é simplesmente de um filho, é de um salvador. Desde Gênesis 3,15, a expectativa de um filho não é só botar um herdeiro no mundo, embora isso faça parte da expectativa de Abrão, mas é uma expectativa salvadora e redentora. Então, a partir do momento que Abrão crê na promessa da semente, sim, o Espírito operou no Antigo Testamento como opera hoje, regenerando, transformando o coração, capacitando o sujeito a crer. A gente não vê no Antigo Testamento uma habitação do Espírito constante e plena como é nos tempos do Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando a gente pensa em habitação do Espírito, é uma habitação temporária, né? O Espírito entra num juiz e ele ganha uma força sobre-humana, pensando em Sansão. Ou ele entra num rei no tempo de governo, e se ele for rejeitado, como Saul, o Espírito se retira. Então daí a gente vê essa diferença entre a ação do Espírito no Antigo Testamento e no Novo. Mas em termos de regenerar, de transformar o coração, de habilitar o sujeito a crer, de dar capacidade ao sujeito a abandonar os seus pecados, isso o Espírito Santo já fazia no Antigo Testamento. Então eu acho que uma questão aí é no sentido da obra do Espírito Santo. Eu acho que aí são duas doutrinas. A sua pergunta envolve duas doutrinas diferentes. E aí, acho que separando as duas doutrinas, eu acho que vai resolver. Uma delas, a doutrina do Espírito Santo, é sobre a ação do Espírito Santo na vida de Abrão. Abrão foi salvo com a mesma graça, ou no sentido de com a mesma ação do Espírito que o crente do Novo Testamento é? E a resposta é sim.
É a mesma graça, é a mesma aliança, é a mesma ação do Espírito Santo atuando no coração de Abraão, é a mesma ação do Espírito Santo que atuou no meu coração quando eu fui convertido há uns 10 anos atrás. Então, a ação do Espírito Santo foi a mesma, a graça salvadora foi a mesma. Agora, outra dúvida é sobre graça prévia, que aí isso aí a gente já entra em termos de livre-arbítrio. A gente já entra em termos de livre-arbítrio, porque aí quando arminianos usam a expressão graça prévia ou graça preveniente, eles estão falando de uma graça que eles acham que foi dada a todos os homens antes, para terem a capacidade de escolher servir a Cristo. Então eles vão pegar versículos como, por exemplo, e a graça veio sobre todos os homens. E aí eles vão falar assim, ó, tá vendo? Não pode estar falando de graça salvadora. Então ele está falando de uma graça prévia. Então eles vão pegar todos esses textos que dão a entender que a graça se manifestou a todos os homens, lá no Tito capítulo 2. Eles vão pegar um texto desse, eles vão dizer, ó, tá vendo? Deus deu uma graça prévia a todos os homens. Isso aqui não é graça salvadora, porque senão todo homem seria salvo. Está falando aqui de uma graça que é uma graça prévia, que não é salvadora, mas ela ajuda e capacita o homem a escolher Jesus. E aqueles que creem em Jesus, que têm fé, esses recebem uma segunda graça, uma graça salvadora, uma graça mais potente assim. E aí, como é que é? Eu já entendi diferente a pergunta dele, engraçado. Ah, é? Eu entendi que, pelo que eu entendi essa pergunta, é se crentes desfrutam a graça salvadora antes do fato de ter aceitado Jesus. Era isso que eu entendi. Ah, tá. É essa a pergunta? Não, então eu entendi completamente diferente, perdão. Não, então eu que entendi. Então, é essa a pergunta mesmo? Tá, não, o crente antes de ser convertido, ele não desfruta de graça salvadora. Porque veja, por exemplo, volta aí no Tito 3. Porque ele não tem a liberdade, né, de escolher. Mesmo o eleito. Mas ele já é escolhido. Aí mas o eleito. Eles fazem maldade, eles fazem com a gente. Eles são maldosos. Mas se ele morrer, e se alguém com livre agência aí, você pega ele com a gente. Entendi. Dá um tiro nele e ele morrer. Antes da conversão. Entendi. Então não existe predestinação. É isso que eles fazem. Não, é claro que assim. Eu fico essa daí. Então, mas aí parece quando eles fazem uma pergunta dessa, parece um Deus que ele tem poder de escolher quem ele quer, mas ele não tem poder de conduzir a história da forma que ele quer. Tipo assim, se Deus escolheu salvar um sujeito, ele vai preservar a vida daquele sujeito até a conversão. Ninguém vai dar tiro nele, a bala vai pegar de raspão, né? Ninguém vai dar tiro nele até que chegue o momento, né? Pensa lá no Salmo 139. Todos os nossos dias foram escritos, determinados, antes deles acontecerem. Então, se eu vou ou não tomar um tiro, isso já está escrito. Então, faz parte de Deus ter planejado tudo antes da fundação do mundo, também as ações do dia a dia, os tiros que vão ser dados aí ao longo da história. E quem vai ser acertado por esses tiros. Então, se um eleito vai tomar um tiro, não vai ser para a morte enquanto ele não se converter, né? Porque o plano de Deus para a vida dele é que ele ouça a pregação do Evangelho e ele crê e se converta, né? A fé vem pelo ouvir da palavra. Então, como é que eles vão ser salvos se não ouvirem? Então, até o sujeito ouvir, Deus vai preservar a vida dele ali, até que o plano de Deus se cumpra na vida dele. E ele desfruta de uma graça salvadora antes da conversão? Não. A condição do eleito antes da conversão é a mesma condição do ímpio que vai para o inferno. É a mesma condição. Os dois são escravos ao pecado igualmente. A única coisa que eles têm diferentes é que o destino de um está planejado para a glória. Mas até então está tudo no destino, está tudo no virtual. Isso da perspectiva humana, tá, gente? Porque para Deus não há hoje, não há amanhã, não há dia, não há relógio, não há calendário, né? Deus está acima do tempo e do passar dos anos. Ele é desde toda a antiguidade. Então, eu estou falando da perspectiva do homem. Aquele que está eleito, ele ainda não está salvo. É até bom a gente fazer essa distinção para a gente não confundir. Só porque o sujeito é eleito não quer dizer que ele está salvo. Ele vai ser salvo a partir do momento em que ele for convertido.
é que ele for a Cristo pela fé, e aí ele vai ser justificado, adotado por Deus e salvo. Mas até esse dia ele não é salvo ainda, ele pode ser eleito, e aí quem é, quem não é eleito, ninguém sabe. Por isso que a gente tem que pregar para todo mundo, é por isso que Jesus manda pregar para todo mundo. Ninguém sabe quem está eleito. É por isso e porque mesmo eleito, ele só vai se converter pela pregação do Evangelho. Então ele tem que pregar para todo mundo. Agora, ele só vai ser salvo, ele só recebe a graça, que a Bíblia chama de graça, e aí é uma graça no sentido de uma graça salvadora, no momento em que ele vai a Cristo. Tanto que esses versículos aí de Tito fazem essa divisão na vida do caboclo. Ó, nós também, no passado quando? Antes de Cristo, mas não é antes de Cristo aparecer na história, não é antes de 2000 anos atrás, é antes de Cristo entrar na minha vida, é antes de eu recebê-lo como Salvador, de eu crer nele. Então, no passado, ou seja, antes de Cristo, como é que a gente vivia? A gente era insensato, desobediente, desgarrado, escravo de todo tipo de paixão e de prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Isso aí é um ímpio, né? E o eleito antes de Cristo, ele é um ímpio. Não muda esse fato na vida dele. Ele não desfruta, eu não vejo na Bíblia ele desfrutando de nenhuma graça salvadora antes de Cristo, porque olha a virada que Paulo faz aí agora. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ele nos salvou, né? Quando é que foi que Deus nos salvou? Quando ele mandou Cristo? Não, quando ele entrou na minha vida, quando ele me transformou. Até porque senão ninguém antes de Cristo, antes de o ano lá zero, né, antes de Cristo, ninguém seria salvo, né? A graça de Deus se manifesta na vida de alguém quando ele se converte, quando Deus muda o coração dele, quando Deus transforma. Então é aí que a bondade de Deus se manifesta e o sujeito é salvo. Até esse momento a vida dele é uma completa desgraça. É desgraça no sentido de não ter uma graça salvadora, a ausência de graça salvadora. Como eu disse, é claro que tem uma graça aí que é comum, né? Ele come, ele bebe, Deus mantém a vida dele, Deus dá saúde para ele, como Jesus disse que acontece. Deus não fulmina ele como ele merecia, porque senão fazia igual Nadab e Abiú lá, fazia chover fogo do céu, transformava o sujeito em churrasco. O primeiro pecado dele, lá fez pirraça com a mãe, 6 meses de idade, Deus já fulminava o sujeito. Mas Deus tem uma graça comum de preservar a vida das pessoas e postergar o juízo. Então esse a gente pode chamar de graça, mas não é uma graça no sentido salvador, redentor, que vai salvar a pessoa. Em Tito 3, 3 a 5. Tem também, Tito capítulo 2 fala a mesma coisa. Eu estou sem Bíblia aqui, mas é Tito capítulo 2, versículo 11, eu acho. 11 a 14. Fala é o mesmo conteúdo de Tito 3, também é um texto. Tito capítulo 2, verso 11 até o 14. Esse é um texto que os arminianos vão usar para falar de uma graça que é preveniente, mas o problema é que Tito diz aqui que é uma graça salvadora, né? Então aí eles são pegos com as calças arriadas. Porquanto a graça de Deus se manifestou a todos os homens, mas Paulo diz aqui que ela se manifestou salvadora. Mas como é que a gente resolve esse problema? Porque todos os homens aqui, Paulo não está falando de toda a humanidade, mas de todo tipo de homem. É só olhar os 10 versículos anteriores, que Paulo está falando de senhoras idosas e moças jovens, homens idosos e moços jovens. Está falando de gente que é escravo, que é empregado de outro, e gente que é livre, que é patrão. Está falando de pastor, está falando de todas as classes de pessoas. Então ele está dizendo que todas essas pessoas devem ter uma vida santa. Por quê? Todas as pessoas de todos os sexos, classes sociais e idades devem servir a Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos esses, a todo esse tipo de gente, a todos os homens nesse sentido, né? Então educando-nos e tal. Então a graça de Deus se manifestou aos homens. E a ideia é que a partir do momento que ela se manifesta, aí você tem que servir a Deus, porque antes disso eu não tinha condição nenhuma, né? Então, mas o Tito capítulo 3 é melhor, que aí ele faz uma divisão clara ali, tem um belo do mais ali, né? A gente vivia assim, era uma desgraça, mas a bondade se manifestou, e aí a partir desse momento o sujeito foi salvo. Então o ponto ali é que antes disso ele vivia na impiedade. Vamos lá, deixa eu correr aqui, parágrafo 4.
Quando Deus converte um pecador e o transfere para um estado de graça, Ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado, e somente por sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção que ainda existe no pecado nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então, a partir do momento em que a graça vem a nós, em que Deus nos salva, em que por meio de Cristo Jesus nós somos libertos, nós ganhamos a capacidade e o poder de querer e fazer o que é bom. Mas essa é uma libertação que ainda não é completa, ainda não é perfeita, porque por vezes nós desejamos o que é mal, por vezes nós fazemos o que é mal. Então é uma transformação, sem dúvida é uma transformação. Nós somos nova criatura em Cristo, é uma libertação do pecado. Em Cristo nós somos livres, mas não totalmente. Então isso só no estado de glória. Mas então na vida do crente a gente vai ver liberdade para dizer não ao pecado, mas não perfeitamente. A gente ainda vai ver uma luta, uma batalha, uma militância entre carne e espírito. Vamos ver alguns versículos agora então. João 8. Em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ele diz no versículo 34. Mas aí 2 versículos depois, no 36, ele diz: mas se o Filho libertar vocês realmente vão ser livres. Então o ponto é, se você comete pecado, todo mundo, você é escravo do pecado. Então todo mundo, sem Cristo, está numa condição de escravidão ao pecado. Mas a partir do momento em que Cristo liberta, e Ele é a verdade que liberta, Ele verdadeiramente liberta. Então você é livre da escravidão do pecado. Filipenses 2,13. Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus opera em nós a capacidade de querer o bem e fazer o bem. Então Deus mexe no nosso coração de forma a nos fazer desejar o que é bom e nos dá poder para fazer e realizar o que é bom. Isso o homem que é salvo. Romanos 6. Graças a Deus que porque nós tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração. Aí obedecer de coração, a ideia é de obedecer à vontade, com liberdade. Vocês obedecem de coração a mandamentos agora porque vocês querem. Antes vocês nem podiam, mas agora vocês obedecem de boa vontade, de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos agora escravos ou servos, não mais do pecado, mas da justiça. Assim como vocês ofereciam no passado os seus membros como se fossem escravos da impureza e da maldade, agora ofereçam os seus membros para que vocês sejam servos da justiça e da santificação. Então vejam aí um grande contraste entre passado, antes de Cristo, no estado de pecado, em que o homem era escravo do pecado. Antes ele não tinha escolha, ele nem conseguia fazer o bem. Antes os membros dele, o corpo dele era oferecido como escravo para a maldade, para a impureza. Ele era escravo do pecado, estava acorrentado. Mas agora ele foi livre da escravidão ao pecado e ele se tornou um escravo de Cristo, um escravo da justiça. Agora ele tem o poder de oferecer os membros dele, o corpo dele, para a pureza, para a santificação e para a justiça. Então vejam o grande contraste que a Bíblia faz. E agora nós obedecemos de coração. Então agora Deus nos deu liberdade de querer o bem. Ele nos deu uma vontade que é livre para desejar o todo bem espiritual, embora não perfeitamente. E aí a gente vai ver alguns versículos que falam dessa luta. Isso, é uma vontade espiritual. Lembra daquele contraste de Paulo falando, o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Então esse contraste que Paulo faz entre carne e carne e espírito, Paulo usa essas palavras para falar de diferentes coisas. Ele usa carne para falar até da humanidade de Cristo, Cristo veio na carne e tal. Mas quando ele faz o contraste entre carne e espírito, ele está falando de um contraste entre o velho homem e o novo homem, entre aquele que não é regenerado e o que foi regenerado e salvo. Então esse é o contraste que ele faz em Romanos e em Gálatas também, de carne versus espírito. É a antiga vida de escravidão ao pecado versus a nova vida na liberdade do espírito. Antes da salvação, se tiver um grupo errado, você liga para o grupo errado, para a manipulação comum, e
Agora, você está com o juízo do pecado. Depois que você é salvo, você pega o seu pecado, seu coração tem Deus, você vai voltar e pegar esse não, porque faz isso. Estou citando uma coisa simples. Sim. Você tem claro como é que é. O homem. Qual que é a diferença, né? A diferença do homem ali é o coração do cabelo, do corpo e o cabelo não faz nada. Agora, eu queria dizer que o meu cabelo vou pagar aí, porque a minha consciência é o coração da minha alma. É uma mudança, entendeu? Aí eu vou pedir um pouco isso para eu agora eu não posso falar. E mesmo quando o descrente ele devolve o troco, ele sai se orgulhando, né? Ele sai, nossa, como eu sou bom, como eu sou honesto, né? Ele sai se vangloriando. O crente, se ele devolve o troco, ele é só pela graça. Ele admite pelo bem que há em mim, que não há nenhum bem em mim, né? Eu consigo fazer isso, se eu sou honesto, é pela graça de Deus. Então, a diferença do outro lado também, né? Então, veja como é que é uma transformação completa mesmo, né? Seja quando obedece ou quando desobedece, a reação é diferente, porque uma transformação foi completa. Então agora, Gálatas 5, agora para falar desse contraste que existe aí entre nova vida e velha vida, entre escravidão e liberdade. Pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam então firmes e não se submetam de novo à jugo de escravidão. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam que porventura seja do querer de vocês. Então aí, a ideia de que Cristo nos libertou, nos fez livres. Só que agora, nessa liberdade que nós temos, essa liberdade que nós temos, ela não é perfeita no sentido de que a gente não sofre tentação e que não há uma guerra dentro de nós para fazer o que é bom. Agora nós temos a liberdade de desejar o que é bom e a capacidade de fazer o que é bom, mas não é perfeito, porque ainda há corrupção em nós que briga para a gente fazer o que é mal. A gente às vezes ainda é seduzido por paixões carnais. Então aí é uma briga entre a nossa carne, e carne é a ideia de uma condição de corrupção do pecado, uma poluição que ainda está em nós, e o Espírito Santo que habita em nós. Então essa guerra, esse embate, é o que a gente tem toda vez que a gente sofre uma tentação. É toda vez que a gente luta contra uma tentação, dizer, olha, eu quero fazer isso, mas eu sei que eu não devo, eu sei que eu não posso, eu sei que eu vou desobedecer a Deus, estou com vontade de pecar, mas eu não quero desobedecer a Deus. Esse dilema que o crente, esse dilema espiritual que o crente tem, é porque existe essa guerra entre carne e espírito dentro de nós. Tiago 1,14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então nós ainda somos seduzidos pela cobiça do nosso coração, por desejos pecaminosos, ainda somos atraídos por essas coisas. É só no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre só para o bem. Então, enquanto a gente viver nesse mundo, essa guerra entre carne e espírito vai ser real. Essa vontade de pecar, mas esse desejo ao mesmo tempo de obedecer a Deus, esse dilema, essa luta, ela vai ser real enquanto nós não formos aperfeiçoados. Seja na morte, seja quando a gente morrer, ou seja quando Cristo voltar e nos transformar. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não for aperfeiçoado para um estado de glória, essa luta ainda vai ser real. E a nossa liberdade, ela ainda vai ser, a nossa vontade ainda não vai ser completamente livre. Ela é livre de escravidão, mas ela não é perfeitamente livre. Mas no estado de glória, ela vai ser perfeitamente inclinada só para o bem. Você vai desejar só o que é bom, não vai nem ter tentação mais. O pecado não vai ser nenhuma coisa que você cogita mais, nenhuma possibilidade. Você vai desejar fazer somente o que é bom e você vai conseguir fazer somente o que é bom. Então aquela afirmação de Agostinho lá, você não vai poder pecar, eu não posso pecar. Esse é o estado de glória. A gente não vai nem mais pecar porque vai ser completamente inclinado para o bem. Aí não vai ter uma liberdade de ir contra a natureza, né? Porque você vai ser completamente inclinado para o bem. Isso é bom. Isso é bom, é o que a gente deve ser o anseio do nosso coração.
Vou mostrar aí os versículos para vocês e a gente encerra. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, um dia nós vamos ser como Cristo, aperfeiçoado, que não deseja mal e que não há nenhuma maldade, nenhuma inclinação ao mal, perfeitamente aperfeiçoados. Plenitude, ser como Cristo, Então, aí é a ideia de completamente aperfeiçoados para todo o bem. Agora, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então a ideia é que nós somos filhos de Deus. A ideia, nós salvos somos livres. Nós podemos fazer a vontade de Deus. A gente tem essa condição. Ele nos fez filho dele, mas a gente ainda não é perfeito. A gente ainda não é o que um dia seremos. Ainda não somos como Cristo. Quando Ele se manifestar, quando Ele voltar e consumar todas as coisas, nós vamos ser como Ele é. Então, nós seremos perfeitos. Essa ideia de um aperfeiçoamento completo que ainda está por vir. Judas 24, esse é o último texto. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Então, aí a ideia de que Deus vai nos apresentar diante dEle imaculados, irrepreensíveis, sem mancha, perfeitos. Então, isso vai acontecer no final. Então, esse é o estado de glória que a gente anseia, onde a nossa liberdade, onde a nossa vontade vai ser completamente inclinada para o bem apenas. E nenhuma tentação, nenhum pecado vai nos afligir. Não vai haver mais uma guerra dentro de nós, entre carne e espírito, porque já não vai haver carne nesse sentido. Não que a gente não vai ter corpo, a gente vai ter corpo, mas no sentido de não haver corrupção do pecado, não haver carnalidade. Essa é a ideia, não haver corrupção e escravidão ao pecado. Então, só a gente lembrando aí as frases de Agostinho aqui embaixo. Estado de inocência: o homem podia pecar, mas podia não pecar também. Estado de pecado: agora o homem não pode não pecar, ele é incapaz de fazer outra coisa senão pecar. Estado de graça: eu posso não pecar, agora eu tenho o poder de dizer não ao pecado. Estado de glória: não posso pecar. Então aí esse quadro resume o que a confissão diz pra gente. Dá tempo da gente fazer exercício? Já estourou o nosso horário? Mas vamos fazer rapidinho. Primeiro, o que é livre-arbítrio? Um de cada vez para não dar briga. O que é livre-arbítrio? Essa é a pergunta mais difícil, lembre-se. Da forma que a gente explicou, você, da forma que a gente assumiu aqui, é você querer fazer o bem, agradar a Deus. Isso, querer fazer o bem, agradar a Deus, pode incluir conversão nessa ideia. Lembre-se, sempre que vocês forem conversar com alguém sobre esse assunto, ou que alguém falar de livre-arbítrio, perguntar a sua opinião, você tem que perguntar para a pessoa: o que você quer dizer com livre-arbítrio? Cada um dá uma definição diferente. Se for seguir essa definição que a gente usou, aí a gente vai poder falar desses 4 estágios. Se for usar, por exemplo, a definição que a gente está chamando de livre agência, é a liberdade de você fazer o que você quiser. Você vai concordar com o sujeito, você vai falar assim: é isso mesmo, a gente tem o livre-arbítrio mesmo. Porque se ele está chamando de livre-arbítrio o que a gente chamou aqui de livre agência, que é a liberdade para agir do jeito que você quiser, fazer o que você quiser na sua vida, é verdade, o homem sempre teve, sempre vai ter essa liberdade. Você faz o que você quiser, você toma suas decisões, Então vai ser sempre necessário definir os termos para falar disso. Mas, como a Larissa mesmo disse aí, no sentido em que nós estamos usando aqui na aula, que a confissão aparentemente usa, por tudo que ela fala, é a liberdade que nós temos ou não de querer o bem, de querer o que agrada a Deus e querer se converter. Então essa é a definição. Que liberdade Adão desfrutou no jardim? Como é que era a vontade de Adão lá no jardim? Era livre. Era livre para quê? Isso, exatamente. Descreva a liberdade do homem após a queda. Como é que ficou o homem após a queda? Como é que ficou a liberdade e a vontade do homem após a queda?
Isso. Lembra? Não estamos falando da liberdade dele escolher a cor da camisa. Estamos falando da liberdade de querer a Deus, servir a Deus, se converter. Acabou a liberdade, perdeu a liberdade. A Bíblia diz que o homem é escravo do quê? Do pecado. Isso. E alguém escravo não pode ser livre. Como cristãos, que liberdade nós temos? Isso, então a gente pode não pecar, né? E a última pergunta aí: como será a vontade dos santos glorificados? Estado de glória. Isso, a vontade dele é só pro bem, né? Ele não pode pecar, a vontade dele é só mirada no bem. Vai ter nem condição de ser bom. Isso. E o que difere? Mas o homem antes da queda, Adão, ele também era inclinado ao bem, ele também era livre para fazer o bem. A diferença é que a liberdade que o homem tinha antes da queda era perdível, né? Se é que eu posso inventar essa palavra. Ela era mutável, né? Ele podia perder a liberdade que ele tinha. Ele era inclinado ao bem e ele tinha a vontade dele, desejava o bem, ele tinha liberdade de fazer o bem, mas ele podia perder essa liberdade, era algo mutável. Na glória não vai ser imutavelmente boa a nossa vontade, a gente só vai desejar o que é bom. Essa é a diferença entre o estado antes da queda e o estado de glória. Deus não vai simplesmente voltar para como é que era antes da queda, vai aperfeiçoar, vai melhorar, né? Então, vai chegar num ápice. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tudo bem? Ok. Nilson, o senhor nos dirige uma oração para a gente encerrar? Claro.